E aí, vamos falar de rádio? Será que esse pequeno rádio de bolso consegue se igualar a um rádio premium? Eu vou testar tudo! Com o Bluetooth RD218 promete FM cristalino, ondas curtas surpreendentes. Será que ele é real? Consegue fazer tudo isso? Tem antena de 19 centímetros, recebendo estações distantes, retroiluminação para uso noturno, perfeito para rádio escuta e viagens. Fica até o final que eu vou comparar a recepção dele com o XH-Data D108WB no FM, um rádio top, e mostrar se ele realmente vale a pena para escutas em FM. E chegou a hora de desembalar, tirar da caixa mais um rádio de bolso, mais uma novidade vinda da China. Este que é um rádio da marca Lidiane, mas tem um modelo aqui, tem outra marca, na verdade o fabricante é Lidiane, mas este rádio está com a marca Clublut, é isso, Clublut, RD218. Vamos abrir a caixa. Eu conhecer esse pequeno rádio de bolso, mais um, né? Esses rádios de bolso pequenos tem em quantidades no AliExpress. Olha só que legal. Clublut, rádio AM, FM, ondas curtas. É um design interessante, ele é bem leve. Olha só, mais um rádio a pilha para quem gosta de pilha. Sempre, muita gente reclamava que não gostava de bateria, que eu estava apresentando muito rádio a bateria. Agora já estou apresentando o segundo rádio na sequência. Duas pilhas AA. Já dá para a gente notar, ó, pelo tamanho do alto-falante, do imã ali, ó, que esse é um rádio que provavelmente não vai ter graves, mas até aí não tem problema. O problema é quando o áudio é metalizado, né? Ele pode ter médio e agudo, ser bem equilibrado e não ser metalizado. Agora, quando é metalizado, fica bem ruim. Temos uma anteninha na parte superior, em torno de 19 centímetros. De um lado nós temos o botão do volume e do outro o de sintonia, o que é muito bom. Eu não gosto, eu particularmente não gosto de sintonia. A gente tem que estar clicando aqui em cima do rádio, na tela, né? Não é legal. Eu gosto de ter essa liberdade aqui, ó, de sintonizar tanto o volume como a sintonia. Então a antena aí de 19 centímetros é um rádio que tem FM, FM estendido, AM e ondas curtas. Vai de 4.75 até 21.850 em ondas curtas. No botão de liga e desliga também tem a opção de trocar as frequências. Então ele liga e troca o FM, AM e ondas curtas. Nesse outro botão abaixo, ele tem o cadeadinho ali para trancar todas as funções do rádio e também tem uma sinalização de iluminação. Aliás, este rádio tem uma coisa bem legal nele, ele é todo retroiluminado, ele vai acender com uma cor laranja, um âmbar, na tela e em todos esses botões aqui, depois vocês vão ver. 3 memorizações rápidas de favoritos, então você pode colocar aqui, ó, 3 rádios que mais gosta de ouvir nos favoritos. Scan, ele vai dar a busca automática e vai memorizar as emissoras, depois é só apertar aqui no set de novo e modificar aqui aonde você quer colocar a emissora que você quer sintonizar. Também temos aqui, ó, o despertador e o timer, né, a função soneca, que também é bem interessante no rádio pequeno de bolso desse. E também a opção para acertar a hora, seja a hora do relógio ou a hora do despertador. Muito bem, vamos colocar as pilhas e ver o que esse radinho aqui promete. Olha aí, já ligou o relógio. 12 horas. 2 segundos. Liga o rádio.
Então, 87 MHz. Ele não está na banda estendida. Para ativar a banda estendida, tem que apertar o número 1 e o timer. Pronto, agora a gente vai girar aqui, ó, a seleção de sintonia. Opa! Acho que não é na seleção de sintonia, acho que é aqui. Isso. 64 MHz, 76 MHz, 87.5 ou 87. Então, para a região onde tem emissoras na banda estendida, a partir de 76 MHz, onde não tem, a partir de 87 ou 87.5, você vai poder deixar para sua região o rádio certinho. Ligando o aparelho. Vamos ver se eu consigo receber alguma emissora aqui. Vamos fazer um scan. Olha como ele é rápido, hein? É bem rápido na seleção, hein? Ah, interessante que ele consegue colocar na memória sinais mesmo estando fracos. Gostei, hein? Gostei. Ele já saiu aqui no meio desse monte de LED aqui recebendo sinais de rádio. Gostei já de saída. Ok. Então, ó, são as rádios memorizadas através do scan. Para colocar no acesso rápido, por exemplo, no 1, vamos apertar aqui 1. Memorizado. Trocar de emissora. 2. E 3. Deu lá o número 3. Agora vamos fazer o acesso rápido. 1, 2 e 3. Conforme eu havia colocado. Ó. E outro ponto interessante é que ele tem aqui em cima, ó, um marcador da carga das pilhas. Então você tem a noção exata em que nível está a carga de energia das pilhas. Isso é muito bom também. Vamos dar um clique aqui. Vamos fazer um scan no AM. Vai pegar só ruído certamente, mas só para demonstrar. Ele está em 9 kHz, só tem que passar para 10 kHz. Memorizou só um canal com ruído aqui. E agora? O FM eu sei que era no 1. Será que é no 2 para passar para 10 kHz? Aperta os dois juntos aqui. Não, não é. Eu vou ter que olhar o manual ali, porque agora eu não recordo. Pausa para ler o manual. Após ler a parte que fala do rádio AM de 9 e 10 kHz, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que eu descobri como eu passo para 10 kHz. A ruim é que ele só vai ficar em 10 kHz se o FM começar em 87 MHz. Então vamos fazer um teste aqui. E vamos passar para 87 MHz. Vamos ver se ele vai no AM ficar em 10 kHz. 2 segundos. Está aí, ó. Então, obrigatoriamente, o rádio tem que estar na posição de sintonia a partir de 87 MHz para poder ele passar aqui, ó, de 10 em 10 kHz. Caso contrário, não tem essa opção. Você viu que dependendo da velocidade que colocar aqui, ó, no botão de sintonia, ele vai correr até a próxima emissora. Ó. Devagar não tem nada. Agora se eu der uma acelerada, passando para ondas curtas, é possível também pular as bandas clicando aqui em scan. Isso dá acesso direto
a banda que você quer, 25, 49, 31 metros. Facilita bastante para chegar mais rápido na posição que você deseja. Agora, o mais legal que eu vejo aqui é isso aqui, ó. Olha só que legal. Ele fica 7 segundos aceso, retroiluminado, para você poder fazer as funções no escuro. Então agora vamos acertar a hora. Clique em Time. Ele vai piscar. Vamos acertar a hora certa. Eu nem sei que horas são agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no relógio. São 8 para as 8. Então, Time. $20, aliás, 19 horas. Time de novo. E 52 minutos. Time de novo. Ok, a hora está certa. Um detalhe, se você estiver com as pilhas fracas e quiser trocar, preste bem atenção nessa situação. Troque rápido. Ele vai durar alguns segundos, se você não ligar o rádio, se não retroiluminar as funções na memória. Então é tirar as baterias, vou mostrar aqui para vocês, ó. Não fica nada na memória. Ele vai apagar aqui e vai se perder tudo. Emissoras memorizadas, a hora certa, ó. Tá indo embora a energia, ó. Então é o tempo que você tem para trocar as pilhas e manter o rádio ligado. Será que eu consegui? Consegui. Para ativar a função soneca, basta clicar aqui por 2 segundos. Ó, deu 100 minutos, 80, 60, 40 e o mínimo é 10 minutos, ou então ele vai desligar. Então é só ligar o rádio, dar 2 segundos aqui e selecionar o tempo que você quer que o rádio desligue, para você não dormir com o rádio ligado. Agora nós vamos acertar o despertador. Ó, tá em 12:01. Então vou botar aqui para despertar. Que horas são? 19h54. Vamos fazer o teste. Vou colocar aqui, vamos ver se dá tempo para fazer 19h56 aqui. 19h56. Pro outro lado, Fábio. Ok. 19h56. Ele vai despertar no rádio ou... Deixa eu apertar de novo aqui. Ó, hora, minuto. Aqui é o volume. E depois tem rádio. Tem uma outra opção aqui, eu acho que eu estou pulando ela. Hora, minuto, volume, rádio ou um bip. Eu vou deixar no bip. Vou dar OK. Tá ativo então. Apresentando o novo álbum de Phil Foley, um tributo a guitarristas pioneiras. Tá bem? É importante a gente contar com a colaboração do mundo, porque seguros e confiáveis dentro do consórcio, conhecido também. Interpretação da Arca de Noé. Começando o projeto belíssimo de Deus para a humanidade. Caiu a M. Ainda você cachorrado. Não, de cristianismo moderno, exposto novo e imaculado que Jesus apostólico. Isso lembra das palavras do Salvador em Lucas 18.
temos aí o sinal da antena 1 de Blumenau, olha que uma anteninha de 19 centímetros. Tá dando para escutar lá no fundo, hein? O Celso Tavares está aqui fazendo várias críticas à seleção e está dizendo que a gente está se iludindo. Mas, rapaz, sentou a mamona na seleção desde que começou o programa. Se a gente está iludido, não sei quem está desiludido. Sou de Alagoas. Está dizendo que a geração da seleção é a geração da Shopee. Muito bem. É aqui da cidade. Cuidar da saúde sexual. Então se liga nesta promoção. A Rádio Mega Hits vai dar uma Alexa pra você curtir a programação da Rádio Mega Hits. Pra participar, mande um áudio. Que participam da cúpula do BRICS em julho. Reportagem de Érica Cristian. Jovem Pan de Camboriú. Da declaração. Recentemente eu testei aqui um rádio da Han-Rong-Da que me surpreendeu muito no FM. E este aqui não foi diferente. Eu acho que o preço dele está muito bom para o que ele se propõe. Um rádio portátil para escutas locais com uma boa sensibilidade no FM. Fica entre 120 e 140 reais, dependendo da promoção. Então é um FM de qualidade sim, um FM surpreendente para mim. Eu não esperava que ele tivesse tanta qualidade na recepção, se comparando aí com o XH-Data D109WB. No AM ele ficou com o sinal abaixo do esperado. Eu nem fiz uma comparação dele com o XH-Data na hora, porque o foco era o FM. Mas eu vou mostrar para vocês só um pedacinho de uma recepção do XH-Data para vocês perceberem o que eu estou falando. Então é um rádio que eu não recomendo para escutas em amplitude modulada. Agora, ele tem uma boa sensibilidade em ondas curtas. Aparentemente, ele está abaixo de outros rádios que eu testei, mas a propagação estava fechada. Dá uma olhada nos sinais que eu recebi com o XH-Data. Então, para uma antena de 19 centímetros, ele está trabalhando muito bem em ondas curtas. Se você ligar aqui um fio de 3 metros, 2 metros, a recepção vai melhorar. Vai ter uma melhor sensibilidade para receber os sinais. Então, em ondas curtas me parece ok, em FM é muito superior ao que eu esperava. Achei legal a retroiluminação, essa cor laranja e âmbar, ficou muito boa no rádio, ficou bonita. É difícil a gente encontrar rádios pequenos de bolso com essas funções todas que ele tem aqui, né? Nós temos aqui a função soneca. Eu achei isso muito legal, gostei bastante. É um rádio a pilha, é o segundo rádio a pilha que eu mostro aqui no canal. Tem gente que fica reclamando que eu não boto rádio a pilha, aqui é o segundo rádio a pilha. Mais um rádio para você que gosta de pilha, é super leve. Outra hora eu vou fazer uma comparação dele com outros rádios que eu tenho aqui, XH-Data, o Jockey, qual é o nosso brasileirão aí, o Dunga também. Vou deixar ele lado a lado, fazer um teste legal para ver como ele se sai em outras bandas, aliás, em outras bandas não, com outros rádios da mesma categoria. Em relação ao acabamento, eu acho que está muito bom, é um rádio que me surpreendeu também no acabamento. Ele é diferente dos outros rádios portáteis de bolso que eu já testei aqui. Gostei bastante, o plástico está muito bem feito, o rádio. Parabéns à fábrica, gostei, vai para minha coleção, esse aqui é certo que vai ficar na coleção. Pontos fracos. Bom, um ponto fraco eu já falei que é o AM.
Ponto fraquíssimo para este rádio. Outro detalhe, ele não é um rádio para textistas, para rádio escutas, é um rádio para o dia a dia. Se você quer um rádio para fazer rádio escuta, o Han-Rong-Da, por exemplo, é um rádio mais indicado para quem quer começar na rádio escuta do FM. Este rádio aqui, ele tem ainda a separação ali de seletividade inferior àquele rádio. É possível notar que ele tem essa dificuldade ali, se tiver um rádio mais fraco do lado, um grande centro, não escuta não. Com certeza ele vai espalhar sinal. Então, vale a pena comprar o Coolblut RD218? Na minha opinião, definitivamente sim, para quem quer um rádio portátil para escutas locais por um preço bem interessante e que ele entrega muito no FM. Tem uma qualidade de som boa para voz, ele não tem aquele som metálico, é um som agudo, mas é um som agudo agradável, mesmo que ele não tenha grave, a gente viu pelo tamanho do alto-falante. Então, se você é um colecionador ou viaja muito, ou quer um rádio portátil para emergências, dentro do raio de atuação das emissoras locais, o Coolblut RD218 é uma boa escolha, entre 120 e 140 reais, dependendo da promoção. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link da loja onde eu comprei este rádio. Gostou do review? Então se inscreva no canal e coloca aqui embaixo nos comentários o que achou deste aparelho e qual rádio você quer ver no próximo teste. Só não vale pedir rádio de R$1.000, por favor. Confira este outro vídeo aqui se ainda não assistiu, porque eu agora, ó, tá vendo aqueles montes de risquinho lá atrás? Aquilo lá é tudo emissoras de AM chegando. Hoje a propagação no AM tá estourando. Isso que não tem emissoras no AM, hein? A antena lá MLA30 Plus conectada no meu SDR, bombando de emissoras. Fui!